Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini aqui para darmos continuidade à nossa série de Abraham Hicks no livro Peça e Será Atendido. Já falamos sobre a escala de referência emocional na nossa primeira aula. Se você não assistiu, recomendo que assista. Estamos aí agora iniciando a aula com o nosso quarto processo ensinado por Abraham. Esse é o quarto processo de 22 processos para a criação consciente da sua realidade. Então, sem mais delongas, vamos à leitura do livro. E à medida em que eu sentir necessidade, eu vou parando e comentando. O quarto processo chama-se realidade virtual. Use esse processo quando estiver se sentindo bem e quiser praticar uma vibração de permissão. Quando estiver lembrando de uma experiência agradável e quiser prolongar e intensificar a sensação de prazer. Quando tiver um tempo extra e quiser usufruí-lo de maneira prazerosa. Escala de referência emocional. O processo de realidade virtual lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre: número 1, alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração e, número 8, tédio. Então, variando aí nessa escala, esse processo será mais bem utilizado, terá ênfase maior de acordo com essa escala aqui que o Abraham citou, né? Se você não tiver certeza de qual é o seu valor de referência atual, volte ao capítulo 20, nossa primeira aula, e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Vamos de fato ao processo. Lembre-se de que você vive em um universo vibrátil e todas as coisas são administradas pela lei da atração. Você consegue aquilo em que pensa, queira ou não, porque quando concentra sua atenção em alguma coisa e se sintoniza com ela de forma vibrátil, a essência vibrátil dessa coisa irá, de alguma forma, começar a surgir em sua experiência de vida. Pelo processo de realidade virtual, você intencionalmente ativa uma cena na mente e oferece uma vibração que combina com a cena que ativou. Em geral, as pessoas apresentam a maior parte da sua oferta vibrátil em resposta a coisas, pessoas e condições que observaram. Assim, a vida continua a se desdobrar da mesma forma, sem nenhuma melhora significativa no dia a dia, porque a oferta de pensamento permanece a mesma. Mas o processo de realidade virtual muda isso, fazendo sua vibração se movimentar muito além do ponto em que você se encontra atualmente. Como o universo responde à sua vibração, e não ao que você está vivendo agora, coisas incríveis e inéditas podem começar a fluir na sua experiência. Vamos lembrá-los 3 passos. Esses 3 passos que o Abraham descreve aqui faz parte da primeira etapa do livro, tá? Qual não foi colocado aqui no canal. Meu objetivo, meu intuito com essa série do Abraham Hicks aqui é trazer para você a escala de referência emocional, como foi feito na primeira aula, e a partir da segunda parte, da quarta aula, trazer os 22 processos de criação da realidade de forma consciente para que você tome nota e possa usar o processo que mais lhe agradar. Depois que a série terminar, se vocês quiserem, eu faço para vocês aqui no canal alguns vídeos explicando a primeira parte desse livro para que você, por A mais B, caso não tenha o livro, possa conectar os pontos, tá? O primeiro passo dos 3 é pedir. É fácil, você faz isso o tempo todo. E aqui tem algo curioso. Quando pedimos algo, fomos ensinados a pedir de uma forma que vibra escassez, que vibra insucesso, que vibra o não merecimento, que vibra desarmonia, que vibra desordem, que vibra algo impossível de ser atingido, não é? Somos ensinados, desde a infância, pelos nossos pais, a se ajoelhar, a orar para um Deus distante, para um Deus que você tem que ser muito regrado para que Ele possa te atender, e se Ele não quiser, Ele não vai te atender. E hoje, com o conhecimento, se você está aqui no canal e já estuda conteúdos iguais a esse, você sabe que você é Deus manifestado em forma humana. Somos centelhas divinas, experienciando a experiência humana, a vida terrena. Nós somos o próprio Deus que se fez homem, que se fragmentou em bilhões de pessoas, experimentando a si mesmo através da experiência terrena. O que nos limita não é a nossa mente. O que nos limita, de fato, são 5 sentidos, porque às vezes não podemos ver, tocar, sentir o cheiro, sentir o gosto, ouvir, e aí julgamos que por conta dessa limitação física,
não podemos fazer grande coisa e que a realidade é uma sucessão de acasos aleatórios. Mas se você já está aqui no canal desde o começo, ou algum tempinho, sabe que pela lei da atração, que pelo subconsciente é criada a nossa realidade a partir daquilo que acreditamos, tá? Então, você sabe que aquilo que você vibra, você atrai. Tudo é onda vibratória, tudo é onda de pensamento. Você só pode receber aquilo que você já está consciente de ser, ter e possuir. Se você duvida disso, eu te dou um exemplo simples, né? Você está aqui no canal assistindo a esse vídeo, essa aula, e quanto mais você assiste ao conteúdo aqui do canal, o que o YouTube faz? O algoritmo começa a te entregar mais vídeos que são relacionados a esse tema e aos outros temas aqui do canal, não é? E porque você está dando foco para isso. Aonde a sua atenção vai é para onde a manifestação acontece. Se você tira o foco daqui ou de conteúdos que vêm para te engrandecer, para elevar sua mente, e começa a focar em coisas desarmoniosas, coisas que são faladas na mídia, que você nem sequer sabe se é verdade, o algoritmo começa a te entregar mais vídeos sobre isso, sobre guerra, sobre política, sobre coisas que tem tudo para fazer com que você se apequene, se sinta incapaz, inútil. Não. Foque sua vibração, seu sentimento, seu pensamento em coisas que vem para engrandecer a sua mente, que vem para elevar você para um outro nível, porque é isso que você merece. Então, o segundo passo é atender o que é pedido. Não é o seu trabalho, a energia essencial faz isso. Como é que você atende o seu próprio pedido? Quando você mentaliza como algo real e não como algo que será. E através daí você vai gerando dia após dia cada vez mais a certeza de já ser possuidor, de já ser merecedor e de gratidão por já possuir aquilo. E você não olha mais aquilo como algo distante, mas sim como algo que você tem. E a energia, a fonte criadora, manda para você insights, ideias, pessoas, caminhos diferentes que você antes não enxergava, mas que sempre estiveram aí para te levar de fato ao ponto em que você deseja. Você para de se preocupar como as coisas se conectarão daqui até o futuro desejado e simplesmente passa a viver a partir do futuro desejado, porque na sua mente você já sabe que ele é real. O passo 3 é permitir, abrir-se para receber o que pediu. Consciência. Eu acredito que já é real, eu gero o sentimento de gratidão por já ser real e liberto. E libero, deixo o sentimento fluir. Eu me abro, eu deixo o universo agir. A minha parte já está feita, agora é com o todo. É importante perceber que os passos 1 e 3 são diferentes. Você está sempre pedindo, não consegue parar de pedir. Sua tarefa, na verdade, é descobrir uma maneira de abrir-se para receber. E para isso precisa alinhar-se. Como já vimos antes, o sinal de alinhamento é dado por suas emoções. Quando você se sente cansado, frustrado, raivoso ou ferido, está fora do alinhamento. Não se culpe nem se acuse quando se surpreender com um pensamento negativo. Você pode usar o processo da escalada de contemplação, que pode ser praticado em qualquer lugar, mas o processo da realidade virtual vai ajudá-lo da seguinte maneira. Você vai se acostumar a reconhecer rapidamente um pensamento de resistência, para então sair dele com facilidade. Deixando o estado de resistência, a lei da atração vai responder a você de maneira positiva. Deixando o estado de resistência do porquê eu não posso ter, do porquê eu não mereço isso, do porquê que é tão difícil, e entrando em um estado de permissão, gratidão, já é real, já é para mim, eu mereço, porque ponto final, eu mereço. Não tem que se explicar. Você acredita que merece e a lei da atração vibratoriamente começa a combinar com aquilo que você está emitindo como real, como ser o seu padrão e começa a se alinhar para rearranjar tudo à sua volta para que aquilo de fato aconteça. Abraham, fale-nos mais sobre o processo de realidade virtual. No processo de realidade virtual, você vai agir como um diretor de cinema ao filmar uma cena. Para iniciar o processo, deve decidir onde esta cena acontece. Escolha uma locação que o faça sentir-se bem. Pode ser em um lugar que visitou, que viveu em um filme, ou ouviu falar, ou que imaginou. O ambiente está aberto ou fechado, de maneira
você precisa se alinhar a saber como as coisas acontecem. Estabeleça uma cena da forma como você gostaria de vivê-la, entendeu? Coloque tão detalhado quanto possível, quanto vier à mente. Lembre-se que não deve ser um esforço para você. Deixe o pensamento fluir. Onde eu viveria essa cena? Onde eu experimentaria esse processo? Onde tal coisa acontecia? Acontece de manhã ou de tarde? Acontece à noite? Como está o tempo na sua visualização? E a temperatura? Como você está vestido? Quem está com você? Escolha apenas coisas que o agradem, inclusive a pessoa com quem se encontra, caso decida estar acompanhado. Qual é o seu estado de espírito? Você está rindo e conversando? Está quieto, apenas contemplando? Estabelecido o cenário, pode imaginar os diálogos. O objetivo desse processo de realidade virtual é fazer você ativar vibrações internas que o coloquem em uma situação que permita o seu bem-estar. Não crie nada defeituoso. Na realidade virtual você pode fazer exatamente como quer. Não use esse processo. Aqui é uma observação, tá? Não use esse processo para tentar melhorar uma situação existente. Porque na tentativa de consertar alguma coisa, você trará a vibração existente para a sua realidade virtual. Então não tente mudar eventos passados no sentido assim, aconteceu uma coisa ontem desagradável, você discutiu com alguém, por exemplo. Não fique tentando colocar na sua cena, na sua imaginação, uma cena onde você está se reconciliando com essa pessoa. Se essa pessoa vier ao seu pensamento, como forma de reconciliação, imagine que você e essa pessoa estão bem. E volte ao foco para o principal, que é o quê? A sua realidade desejada. O objetivo... Tá, não use esse processo... Beleza. Se você fizer isso, perderá o poder do processo da realidade virtual. Se você colocar algo que deu muito errado dentro dessa sua situação, ainda que você acidentalmente ache que está fazendo isso de forma benéfica, você estará trazendo a vibração desse mesmo processo que aconteceu para dentro do processo de realidade virtual, para dentro da sua criação. E você estará criando um futuro idêntico ao passado, que foi ruim para você. É como se você pegasse o passado aqui e colocasse aqui, vai ser a mesma coisa. Isso vai sujar a sua vibração. Então, desvie o foco e mantenha e coloque-o naquilo que você deseja, como algo já real. Viva a cena. Crie o roteiro mental. O fundamental é sentir-se bem. Só há uma razão para o bem-estar não inundar em detalhes a sua experiência, respondendo ao seu desejo. É você estar de mau humor, zangado ou preocupado com alguma coisa. O exercício de realidade virtual vai treiná-lo a sentir-se bem a maior parte do tempo. Como acontece com os músculos, quanto mais você pratica, maior é o efeito. É como treinar a academia. Muitas pessoas desistem porque querem um resultado do dia para a noite. Isso não acontece. Você vem há tantos anos dando voz às crenças limitantes que não vai ser do dia para a noite que você vai mudar só porque você passou a pensar positivo hoje de forma consciente. É buscar estar consciente de si mesmo, da realidade que deseja e assumi-la como real na sua vida para que você de fato venha experienciar isso. E isso é um processo que é gradativo, que tem que ser feito dia após dia, não é de uma única vez. Entendeu? Incentivamos você a jogar quando estiver dirigindo, parado numa fila, deitado numa cama ou no momento de calma. Criando situações que lhe deem prazer, você ativa uma vibração que realmente lhe fará bem. E com isso, a lei da atração vai combinar essa vibração. A lei traz, pela vibração, situações que se afinizem com isso que você está emitindo. O bem-estar, a saúde plena, financeira, material, mental, familiar, coletivo, não é? Aquilo que você acredita como sendo real, você manifesta. Só que antes você faz isso de forma inconsciente. Abraham vem nos trazer os ensinamentos nesse livro para fazermos isso de forma consciente. Temos amigos que se sentem tão bem. Não há nada mais importante do que você sentir-se bem, e nada melhor do que criar imagens para isso. Temos amigos que se sentem tão bem com a realidade virtual que querem repetir sempre, porque nesse jogo tem controle absoluto sobre tudo.
Todo pensamento que o faz sentir-se mal é negativo. Os médicos podem ter diagnosticado ontem um grave problema de saúde, e hoje você pode estar dirigindo por uma bela estrada em direção ao melhor dos programas. Na sua fantasia não há vestígio da doença em seu corpo. Se pudesse manter com essa vibração por mais tempo do que mantém a consciência da doença, esta não poderá permanecer no seu corpo. Só está ali porque, de alguma forma, inconscientemente você escolheu pensamentos cuja vibração combina com a essência da doença. Todo pensamento que você escolhe e que tenha uma vibração que sintoniza com a doença faz você se sentir mal. Você sente raiva, frustração, ressentimento, culpa ou medo. Esses pensamentos não lhe fazem bem, e você sabe disso, pois se sente mal quando os tem. Assim como dói tocar num fogão quente, dói ter pensamentos negativos. Algo que você viu ou viveu há muito tempo e que não está ativo em sua vibração, ou uma experiência vivida anteriormente, mas que você não está pensando agora, não tem qualquer peso vibrátil no seu ponto de atração. Não mesmo. Por isso, você não precisa lidar de formas a pensar em se livrar de todos os pensamentos negativos. Não é uma briga, é uma escolha de onde o foco será mantido. Você entende? Uma coisa, eu falei num vídeo passado, é você resistir ao mal. Outra coisa é renunciar a ele. Resistir ao mal é quando você briga com o pensamento para mostrar que aquilo que você está buscando ficar consciente de ser é real. Renunciar ao mal é quando você identifica o pensamento e desvincula-se dele, tira o seu foco desse pensamento e coloca naquilo que de fato é importante para você. Às vezes, no convívio com outras pessoas, você ouve, vê ou cheira algo que dispara numa vibração dentro de você e que o faz sentir-se mal quando é ativada. Quando isso acontecer, diga: meu sistema de orientação emocional está funcionando. Alguma coisa negativa foi ativada em mim e não me fez bem. Porque, ao ser ativada, essa vibração provocou uma resistência que está prejudicando o bem-estar que eu sentiria se ela estivesse ausente. Essa é a hora de escolher um pensamento que o faça sentir-se melhor. Se você vem praticando a realidade virtual, será muito fácil chegar a esse tipo de pensamento. Se não praticou, quando estiver tomado por um pensamento negativo, não terá nenhum lugar positivo para ir. Terá de esperar o pensamento se extinguir e começar imediatamente a praticar. Outro exemplo do processo de realidade virtual. Quanto mais praticar o processo de realidade virtual, mais você estará praticando a vibração da não resistência. Quanto mais praticar a vibração da não resistência, melhor vai se sentir. Então, naturalmente, as coisas que desejam começarão a fluir na sua experiência. Se puder, neste momento exato, feche o livro e imagine uma situação ideal com os detalhes mais agradáveis possíveis. O lugar, a estação do ano, a temperatura, a roupa que está usando, o vento leve que acaricia sua pele, o perfume do ar, a sensação de prazer e vitalidade no seu corpo, a beleza da paisagem e dos tons e dos sons. Escolha uma pessoa especialmente querida para estar ao seu lado. Veja-a sorrir, abrace-a e caminhe de mãos dadas com ela, conversem sobre seus planos e sonhos. Fique o tempo que desejar. O processo criativo você pode manter na mente pelo tempo que você quiser. E sempre que você se lembrar da situação que imaginou como sendo real e que lhe proporciona prazer, volte a ela com o mesmo carinho, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento de gratidão e de dever cumprido, de tarefa realizada. Tá bem? Preocupar-se ou emocionar-se. Suas visualizações estão sintonizadas. Alguém nos disse: Abraham, para mim é difícil visualizar. Quando penso em ir para a realidade virtual, ela é apenas um espaço vazio. Eu não sei fazer isso. E nós respondemos: você consegue lembrar fatos que aconteceram? Se consegue, pode criar a realidade virtual. Porque o passado não está aqui agora. Ao lembrar dele, você o recria, que eu falei anteriormente. Se você olha para uma situação que deseja viver e começa a colocar coisas do passado que te fizeram mal, ainda que você acredite que está resolvendo, você está criando uma vibração
que se afinize com aquilo que já aconteceu. E você é um ciclo vicioso, você repete no futuro o mesmo que aconteceu no passado. E depois você não sabe por que acontece tanto. Identificou o pensamento negativo? Como Abraham instruiu. Meu sistema de orientação está funcionando. Saia dele, não brigue com o pensamento, apenas deixe ele passar. E como é que ele passa? Focando naquilo que você de fato deseja. Nós respondemos, você consegue lembrar de fatos que aconteceram? Se consegue, pode criar a realidade virtual, porque o passado não está aqui agora. Ao lembrar-se dele, você o recria a partir de alguma coisa. Não há, portanto, diferença entre visualização e realidade virtual. É a criação de uma imagem com a intenção específica de lhe dar prazer. Crie na substância amorfa, no invisível, naquilo que ainda está intangível. Vista-se com os tons de realidade. Comece a imaginar qual é o sentimento que você terá quando aquilo for real. Traga esse sentimento para o agora. O prazer, a motivação, a alegria, o entusiasmo, a euforia, como se já o tivesse. É isso que ele ensina nesse processo. Experimente. Praticando a realidade virtual e estimulando sua imaginação, você vai descobrir que o processo é uma maneira agradável de passar o tempo. Vai, sobretudo, perceber que sua vibração numa infinidade de assuntos está mudando e que sua experiência de vida começará a refletir essas melhoras sensacionais. Só existe um meio de você mudar a sua realidade, um meio primordial que é a base de tudo, a consciência de quem você é. Buscando a consciência de quem você é, você vai se descobrir como Deus em forma humana experienciando a realidade física. Vai transcender mudando crenças limitantes para padrões positivos, no seu devido tempo, dia após dia, passo a passo, com paciência. Quanto mais leve, mais confiante se sentir, mais estará permitindo a criação da sua realidade de forma consciente e desejada. Quanto mais leve se sentir, menos resistência existirá. Quanto mais leve você se sentir, mais coisas boas você trará para a sua realidade e proporcionará para si, para sua família e para os demais semelhantes. Você verá que o mundo à sua volta se molda confirmando aquilo que você acredita ser e ter, e não nas mentiras que te contaram para te manter na escassez e na prisão mental do medo, que vem te paralisando até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se te ajudei de alguma forma, se você está gostando das aulas, comente aqui abaixo. Inscreva-se no canal se não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você ama, faça esse canal crescer, vamos disseminar o conhecimento, tornar o conteúdo relevante. Eu te encontro na próxima aula. Que o universo te abençoe hoje e sempre. Assim é, assim você merece. Tchau, tchau.